Olá, irmãos e amigos, bom dia, a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui, irmão Alexandre, do canal Leia a Bíblia, para mais um dia de leitura da poderosa palavra do Senhor. Hoje estaremos entrando no dia 156, onde no Antigo Testamento iremos ler o livro de 1 Crônicas, capítulos 17, 18 e 19, e depois pularemos para Lucas, Novo Testamento, iremos ler o capítulo 11, do versículo 14 ao 36. Leitura feita de modo alternado, o Antigo e Novo Testamento, leitura feita sem comentários dos textos lidos, certo? E a versão da minha Bíblia revista e corrigida. Em breve estarei posicionando a webcam e começaremos com a oração. Muito obrigado a todos que estão orando por este projeto. Eu só tenho a agradecer as vossas orações para que possamos terminar a leitura da Bíblia no prazo de um ano, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Aguardem. Vamos orar. Pai, a Ti toda honra, toda glória e a Ti todo louvor, ao Deus de infinito amor e infinita misericórdia. Muito obrigado, Pai, por estarmos aqui diante da Tua palavra e viemos Te pedir sabedoria para que possamos entender e colocar em prática o que for lido aqui, meu Pai, esta manhã. Abençoa, meu Pai, esta quarta-feira, dá uma manhã e uma leitura abençoada. Eu te oro e te agradeço em nome de Jesus, a minha vida e na vida de cada um. Muito obrigado, meu Pai, por tudo, em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá, meus amigos. Primeiro livro de Crônicas, capítulo 17, tem como subtítulo: Davi deseja edificar o templo, mas Deus não permite. O versículo 1 fala: Sucedeu, pois, que, morando Davi já em sua casa, disse Davi ao profeta Natã: Eis que moro em casa de cedros, mas a arca do concerto do Senhor está debaixo de cortinas. Então Natã disse a Davi: Tudo quanto tens no teu coração faze, porque Deus é contigo. Mas sucedeu na mesma noite que a palavra do Senhor veio a Natã, dizendo: Vai e dize a Davi, meu servo, assim diz o Senhor: Tu me não edificarás uma casa para morar, porque em casa nenhuma morei, desde o dia em que fiz subir a Israel até ao dia de hoje, mas fui de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Por todas as partes por onde andei com todo Israel, porventura, falei alguma palavra a algum dos juízes de Israel, a quem ordenei que apacentasse o meu povo, dizendo: Por que me não edificais uma casa de cedros? Agora, pois, assim dirás a meu servo, a Davi: Assim diz o Senhor dos Exércitos: Eu te tirei do curral de detrás das ovelhas, para que fosses chefe do meu povo de Israel. E estive contigo por toda parte por onde foste, e de diante de ti exterminei todos os teus inimigos, e te fiz um nome como o nome dos grandes que estão na terra. E ordenei um lugar para o meu povo de Israel, e o plantarei, para que habite no seu lugar e nunca mais seja removido de uma para outra parte. E nunca mais os debilitarão os filhos da perversidade, como ao princípio, desde os dias em que ordenei juízes sobre o meu povo de Israel, porém abati todos os teus inimigos. Também te fiz saber que o Senhor te edificaria uma casa. Há de ser que, quando forem cumpridos os teus dias para ires a teus pais, suscitarei a tua semente depois de ti, a qual será dos teus filhos, e confirmarei o seu reino. Este me edificará a casa, e eu confirmarei o seu trono para sempre. Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho, e a minha benignidade não desviarei dele, como a tirei daquele que foi antes de ti. Mas eu confirmarei na minha casa e no meu reino para sempre, e o seu trono será firme para sempre. Conforme todas essas palavras e conforme toda esta visão, assim falou Natã a Davi. Então entrou o rei Davi e ficou perante o Senhor e disse: Quem sou eu, Senhor Deus? E qual é a minha casa que me trouxeste até aqui? E ainda isso, ó Deus, foi pouco aos teus olhos, pelo que falaste da casa de teu servo para tempos distantes, e proveste-me, segundo o costume dos homens, com esta exaltação, ó Senhor Deus. Que mais te dirá Davi acerca da honra feita a teu servo? Porém tu bem conheces o teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo teu coração, fizeste todas essas grandezas, para fazer notórias todas essas grandes coisas. Senhor, ninguém há como tu, e não há Deus além de ti,
conforme tudo quanto ouvimos com os nossos ouvidos. E quem há como teu povo de Israel, única nação na terra, a quem Deus foi remir para o seu povo, fazendo-te nome com coisas grandes e temerosas, lançando as nações de diante do teu povo, que remiste do Egito. E tomaste o teu povo de Israel para ser teu povo para sempre, e tu, Senhor, lhe foste por Deus. Agora, pois, Senhor, a palavra que falaste de teu servo e acerca da sua casa, seja certa para sempre e faze como falaste. Confirme-se com efeito, e o que o teu nome se engrandeça para sempre. E diga-se: o Senhor dos Exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e fique firme diante de ti a casa de Davi, teu servo. Porque tu, Deus meu, revelaste ao ouvido de teu servo que lhe edificarias casa, pelo que o teu servo achou confiança para orar em tua presença. Agora, pois, Senhor, tu és o meu Deus e falaste este bem acerca de teu servo. Agora, pois, foste servido a abençoares a casa de teu servo, para que esteja perpetuamente diante de ti, porque tu, Senhor, a abençoastes e ficará abençoada para sempre. Vamos agora ao capítulo 18. Tem como subtítulo Diversas Vitórias de Davi. O versículo 1 fala: E depois disso aconteceu que Davi feriu os filisteus e os abateu. Tomou Agate e os lugares da sua jurisdição da mão dos filisteus. Também feriu os moabitas, e os moabitas ficaram servos de Davi, trazendo presentes. Também Davi feriu a Hadadezer, rei de Zobar, junto a Amate, indo ele estabeleceu seus domínios pelo rio Eufrates. E Davi lhe tomou 1000 cavalos de carros e 7.000 cavaleiros, e 20.000 homens de pé. E Davi já retou todos os cavalos dos carros, porém reservou deles 100 cavalos. E vieram os sírios de Damasco a ajudar a Hadadezer, rei de Zobar, porém dos sírios feriu Davi 22.000 homens. E Davi pôs guarnições na Síria de Damasco, e os sírios ficaram servos de Davi, trazendo presentes. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E tomou Davi os escudos de ouro que tinha os servos de Hadadezer, e os trouxe a Jerusalém. Também de Tibate, de Cum, cidades de Hadadezer, tomou Davi muitíssimo cobre, de que Salomão fez o mar de cobre e as colunas e os utensílios de cobre. E ouvindo Tou, rei de Amate, que Davi destruíra todo o exército de Hadadezer, rei de Zobá, mandou seu filho Adorão a Davi para lhe perguntar como estava e para o abençoar, por haver pelejado com Hadadezer e o destruir, porque Hadadezer fazia guerra a Tou, enviando-lhe juntamente toda sorte de vasos de ouro e de prata e de cobre, os quais Davi também consagrou ao Senhor, juntamente com a prata e o ouro que trouxera de todas as mais nações, dos Edomitas e dos Moabitas e dos filhos de Amon, e dos filisteus e dos amalequitas. Também Abisai, filho de Zeruia, feriu a 18.000 edomitas no vale do Sal, e pôs guarnições em Edom, e todos os edomitas ficaram servos de Davi. E o Senhor guardava Davi por onde quer que ia. E Davi reinou sobre todo Israel, fazia juízo e justiça a todo o seu povo. E Joabe, filho de Zeruia, tinha cargo do exército. E Josafá, filho de Ailude, era chanceler. E Zadok, filho de Aitube, e Abimeleque, filho de Abiatar, eram sacerdotes. E Salza, escrivão. E Benaia, filho de Joiada, tinha cargo dos quereteus e peleteus. Porém, os filhos de Davi, os primeiros, estavam à mão do rei. Vamos agora por último, capítulo de hoje, capítulo 19. Tem como subtítulo: O rei dos Amonitas ultraja os mensageiros de Davi, e este castigou. Versículo 1 fala: E aconteceu depois disso que Naás, rei dos filhos de Amon, morreu, e seu filho reinou em seu lugar. Então disse Davi: Usarei de beneficência com Anum, filho de Naás, porque seu pai usou de beneficência comigo.
Pelo que Davi enviou mensageiros para o consolarem acerca de seu pai. E vindo os servos de Davi à terra dos filhos de Amon, a Anum, para o consolarem, disseram os príncipes dos filhos de Amon a Anum: porventura, honra Davi a teu pai aos teus olhos? Por que te mandou consoladores? Não vieram seus servos aqui a esquadrinhar e a transtornar e a espiar a terra? Pelo que Anum tomou os servos de Davi e os rapou, e lhe cortou as vestes pelo meio até a coxa da perna, e os despediu. E foram-se e avisaram a Davi acerca destes homens, e mandou ao encontro deles, porque aqueles homens estavam sobremaneira envergonhados. Disse, pois, o rei: deixai-vos ficar em Jericó, até que vos torne a crescer a barba, e então tornai. Vendo, pois, os filhos de Amon que se tinham feito odiosos para com Davi, então enviou Anum e os filhos de Amon 1000 talentos de prata, para alugarem para si carros e cavaleiros da Mesopotâmia e da Síria, de Maaca e de Zobá. E alugaram para si 32.000 carros, e o rei de Maaca e a sua gente, e eles vieram e se acamparam diante de Medeba. Também os filhos de Amon se ajuntaram das suas cidades e vieram para a guerra. O que, ouvindo Davi, enviou Joabe e todo o exército dos homens valorosos. E saindo os filhos de Amon, ordenaram a batalha à porta da cidade, porém os reis que vieram se puseram à parte no campo. E vendo Joabe que a frente da batalha estava contra ele, por diante e por detrás, fez escolha dentre os mais escolhidos de Israel, e os ordenou contra os sírios. E o resto do povo entregou na mão de Abisai, seu irmão, e puseram-se em ordem de batalha contra os filhos de Amon. E disse Joabe: se os sírios forem mais fortes do que eu, tu virás socorrer-me. E se os filhos de Amon forem mais fortes do que tu, então eu socorrerei a ti. Esforça-te e esforcemo-nos pelo nosso povo e pelas cidades do nosso Deus, e faça o Senhor o que parecer bem aos seus olhos. Então se chegou Joabe e o povo que tinha consigo diante dos sírios para a batalha, e fugiram de diante dele. Vendo, pois, os filhos de Amon que os sírios fugiram, também eles fugiram de diante de Abisai, irmão de Joabe, e entraram na cidade, e veio Joabe para Jerusalém. E vendo os sírios que foram derrotados diante de Israel, enviaram mensageiros e fizeram sair os sírios que habitavam da banda da além do rio. E Sofaque, capitão do exército de Hadadezer, marchava diante deles. Do que avisado Davi, ajuntou a todo Israel e passou o Jordão, e veio ter com eles, e ordenou contra eles a batalha. E tendo Davi ordenado a batalha contra os sírios, pelejaram estes contra ele. Porém os sírios fugiram de diante de Israel, e feriu Davi dos sírios 7.000 cavalos de carros e 40.000 homens de pé. E a Sofaque, capitão do exército, matou. Vendo, pois, os servos de Hadadezer que tinham sido feridos diante de Israel, fizeram paz com Davi e o serviram. E os sírios nunca mais quiseram socorrer os filhos de Amon. Aleluia, glória a Deus. Vamos agora para o Novo Testamento. A gente parou no livro de Lucas, certo? Lemos o capítulo 11 até o versículo 13. E agora vamos ler Lucas. Aqui, ó, Lucas 13. Não, aliás, desculpem, Lucas 11. Lemos até o versículo 13. Agora vamos ler do versículo 14, que tem como subtítulo a blasfêmia dos fariseus, até o versículo 36. Tudo bem? Vamos lá. Versículo 14. E estava ele expulsando um demônio, o qual era mudo. E aconteceu que, saindo o demônio, o mudo falou, e maravilhou-se a multidão. Mas alguns deles diziam: ele expulsa os demônios por Beelzebul, príncipe dos demônios. E outros, tentando, pediam-lhe um sinal do céu. Mas, conhecendo ele os seus pensamentos, disse-lhes: todo reino dividido contra si mesmo será assolado, e a casa dividida contra si mesma cairá. E, se também Satanás está dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Pois dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebul. E, se eu expulso os demônios por Beelzebul, por que os expulsam vossos filhos? Eles, pois, serão os vossos juízes. Mas, se eu expulso os demônios pelo poder de Deus, certamente a vós é chegado o reino de Deus.
Quando o valente guarda armado a sua casa, em segurança está tudo quanto tem. Mas, sobrevindo-lhe outro mais valente do que ele, e vencendo, tira-lhe toda a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo tem saído do homem, anda por lugares secos, buscando repouso. E, não achando, diz: tornarei para minha casa, de onde saí. E chegando-se, acha varrida e adornada. Então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado desse homem é pior do que o primeiro. E aconteceu que, dizendo ele essas coisas, uma mulher dentre a multidão, levantando a voz, lhe disse: bem-aventurado o ventre que te trouxe e os peitos em que mamaste. Mas ele disse: antes, bem-aventurados os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. E, ajuntando-se a multidão, começou a dizer: maligna é esta geração. Ela pede um sinal, e não lhe será dado outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Porquanto, assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, assim o Filho do Homem o será também para esta geração. A rainha do sul se levantará no dia do juízo com os homens desta geração e os condenará. Pois até dos confins da terra veio ouvir a sabedoria de Salomão. E eis aqui está quem é maior do que Salomão. Os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, pois se converteram com a pregação de Jonatas. E eis aqui está quem é maior do que Jonas. E ninguém, acendendo uma candeia, a põe em oculto, nem debaixo do alqueire, mas no velador, para que os que entram vejam a luz. A candeia do corpo é o olho. Sendo, pois, o teu olho simples, também todo o teu corpo será luminoso. Mas, se for mau, também o teu corpo será tenebroso. Vê, pois, que a luz que em ti há não sejam trevas. Se, pois, todo o teu corpo é luminoso, não tendo em trevas parte alguma, todo será luminoso, como quando a candeia te alumia com o seu resplandor. Aleluia, glória a Deus. Leitura concluída. Amanhã nós continuaremos, certo? A partir do versículo 37. Vamos orar, agradecendo a Deus. Pai, muito obrigado por esses momentos diante da tua palavra. Eu só tenho a te agradecer por mais um dia vencido, meu Pai. Mesmo aqui estando enfermo, com dificuldades, Senhor, mas o Senhor permitiu esta leitura. Que o Senhor abençoe, que um dia ela possa ser útil para algum campo missionário, ou para aquele que não tem acesso à Bíblia, meu Pai, para que possa entender e principalmente praticar a tua palavra. Muito obrigado por tudo, eu te oro e te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Aleluia, meus amigos, glória a Deus. Vamos agora aqui pegar o nosso plano de leitura, justamente para a gente marcar o que nós lemos no dia de hoje, certo? Dia 156, primeiro livro de Crônicas 17 e 19, e depois Lucas 11, do versículo 14 ao 36. Tudo bem? Hoje, quarta-feira, 5 de novembro de 2025. Tenham todos um excelente dia, e amanhã, se o Senhor permitir, estaremos gravando mais um capítulo. Até mais e que Deus abençoe.